A gente vai falar de um assunto muito importante: inclusão social. Inclusão das pessoas que vivem nas ruas em situação absoluta de vulnerabilidade, né? A gente sempre abre espaço aqui no Revista da Manhã para mostrar iniciativas incríveis como essa que a gente vai apresentar hoje para você. Por isso eu estou recebendo a Andresa do Carmo, que é coordenadora da Associação Rede Rua. Seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, parabéns, né? A gente já começa parabenizando pelo trabalho, porque realmente são trabalhos que inspiram as pessoas e fazem com que a gente enxergue a pessoa que está do lado, né? Para que essas pessoas saiam dessa condição de invisibilidade, né? Conta pra gente como é que começou a Rede Rua. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, né, de poder trazer esse tema tão importante para a sociedade. Sim. Né? A Rede Rua começa lá na década de 80, então tem um grupo de religiosos e leigos que começam a observar ali na região central um aumento significativo das pessoas em situação de rua. E aí começa a se organizar em torno de preparar ali uma sopa e ouvir as histórias das pessoas que estavam por ali e tentar começar a entender a complexidade as ali necessidades delas também, né? Então começou com alimentação e esse acolhimento. Isso. Tá. E aí depois a gente percebeu, né, os fundadores percebeu que existia pouca visibilidade para o tema, né? Então se começou a pensar em formas de comunicar, né, para a sociedade aquela realidade. Então aí a gente começou um trabalho de comunicação. Então, o Jornal Trecheiro, que é um dos nossos projetos, né? Começou lá na década de 80? Isso, esse ano ele completa 30 anos. E existe até hoje? Até hoje. Olha que legal. E o que sai nesse jornal, nesse período? Noticia as notícias do povo da rua, né? E circula entre eles mesmos? Sim, a própria população. Ou é aberto a toda a sociedade para quem se interessar pelo tema e quem se interessar pela vida dessas pessoas? É aberto, a gente dá prioridade para a própria população de rua fazer os conteúdos, né? E eles trabalham ativamente na confecção desse periódico. Que interessante. Então, e qual que é o tempo que ele sai? É semanal, quinzenal? Atualmente está mensal. Mensal? Mensal. Que legal, muito bom. Bom, agora é aquilo, né? É a importância que a gente tem em projetos como esse de ajudar a gente a enxergar a pessoa que está do lado, né? Por isso eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da inclusão dessas pessoas na sociedade, para que elas parem de viver à margem, porque ao contrário do que seria a nossa vontade e do que seria uma tendência natural para tratar essas pessoas como seres humanos, os números só aumentam, né? Ao longo dos anos, ao longo das décadas, a gente vê cada vez mais pessoas nas ruas e os números não mentem. São milhares vivendo nas ruas hoje, né, Andressa? Sim, sim. Bom, primeiro é importante a inclusão dessas pessoas porque é um direito de qualquer cidadão. Tá na lei, né? Tá na lei. Tá na Constituição, então, a gente precisa... temos algumas políticas públicas para o tema, né, que precisam ser efetivadas. Claro. Né? E segundo que é ruim para a pessoa que está nessa condição e para a própria sociedade, né? Então é muito difícil a gente, enquanto cidadão, se deparar com essa situação na cidade. Então a gente precisa pensar mesmo um processo de inclusão e de mudança, né? Mais profunda, mais efetiva, porque as medidas que estão sendo tomadas atualmente, elas são um pouco mais frágeis, elas não ajudam a resolver o problema, né? A gente só faz uma manutenção da situação. Fica um trabalho meio paliativo, né? Porque realmente não tira, né? Mas imagino que vocês têm histórias das mais variadas, né? De histórias de sucesso, de pessoas que vocês conseguiram encaminhar, só de dar a dignidade para que essa pessoa consiga buscar o que ela precisa, né? E a Rede Rua, ela acabou abrindo os tentáculos também, ajudando as pessoas de outras formas, né? Com roupa, lavanderia. Que outros trabalhos vocês conseguiram fazer? Bom, atualmente, no decorrer da história, a gente teve alguns projetos, né? Então a gente teve centro de acolhida, restaurante comunitário e, enfim, bastante coisa. Atualmente vocês se subdividiram, né, em segmentos diferentes, é isso? Isso. Então, virou uma rede mesmo. A gente tem uma atuação mais social. Então, atualmente a gente tem o projeto da Chapelaria Social e o projeto Alimentar Direitos. Né? Então, na chapelaria é um núcleo de convivência, onde as pessoas podem tomar banho, guardar os pertences, né? Tem os armários para que elas possam se organizar, ter o atendimento social, lavar roupa, conviver, né? Então, é um núcleo de convivência, né? A gente preza muito pelo vínculo.
Então, a nossa atividade parte do princípio de que o vínculo é o primeiro passo, né? Isso é muito importante, né? Porque só de ter um espaço para convivência entre eles, um espaço digno, que seja diferente do ambiente da rua, isso já dá um outro tipo de consciência para eles também e outro significado do cidadão, né? Sim, sim. E no projeto Alimentar Direitos, é um projeto que, por conta da pandemia, né? Então, quando chega aí essa pandemia, a gente começa a observar o número aumentar, né, o número de pessoas em situação de rua e as necessidades também, assim, se multiplicar. Né? Então, a gente começa um atendimento de entrega de refeições, diariamente 1.000 refeições, né, a gente, no centro de São Paulo. Para além da refeição, tem os atendimentos que pode parecer simples, mas são fundamentais, né? Por exemplo, a inclusão digital. Então, na medida que uma pessoa que está em situação de rua não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador, não tem acesso... Ela fica privada também dos direitos, né? Fora do mundo, né? Sim. Então, ela vai buscar o documento como? Ela precisa de uma forma de acessar esses canais para conseguir se organizar. Né? Então, a gente também tem esse trabalho de ser ponte aí nesse processo de organização da pessoa. Bom, para a gente terminar, eu queria que você falasse quais são as principais dificuldades que vocês encontram nesse resgate, né? E desse preconceito ou dessa fala que muitas pessoas têm, acredito eu, de uma forma preconceituosa, do tipo, ele está na rua porque ele quer, já teve oportunidade, mas voltou para a rua. Eu imagino que muitas são as dificuldades que vocês enfrentam para também conscientizar essas pessoas de que elas têm oportunidades, de que elas têm opção. Sim, sim. Bom, um dos desafios você já colocou, que é o preconceito, né? Sim. Então, a gente tem uma sociedade que acaba dificultando um pouco esse processo de inclusão, né? Outro são as medidas sociais, né? Então, precisa de alternativas mais definitivas, moradia, educação, saúde, né? Os direitos básicos. E terceiro, eu acho que a complexidade da situação, né? Porque na rua a gente tem crianças, idosos, pessoas com deficiências físicas, necessidades especiais, pessoas com diversos problemas que exigem da gente aí uma criatividade e uma conexão com todas as propostas para poder... Eu imagino, né? Porque cada ser humano é um universo, né? Sim. Cada ser humano é uma história diferente, Sim, né? E demanda um tipo de atenção especial. Obrigada, viu, Andresa, pela sua participação aqui, pela sua presença, por ajudar a inspirar outras pessoas também. Quem quiser participar do projeto, ajudar ou com trabalho financeiramente, pode procurar vocês? Pode procurar. A gente está no Instagram, no Facebook e são bem-vindos também para conhecer o nosso trabalho lá no dia a dia e fazer conosco essa missão. Muito bom. @rede_rua. @rede_rua lá no Instagram.